Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 16/11, mais uma aula de análise de processos físico-químicos aí do Novotec, tá bom? Na última aula, a gente deixou uma atividade, né, para vocês calcularem o volume teórico e o fator de correção. Eu vou resolver essa atividade aqui agora, tá? Então, para a gente calcular o volume teórico, a gente precisa saber quanto que 1 ml do reagente, no caso, o hidróxido de sódio 1 molar, reage com a massa do bifitalato, tá certo? Então, a gente tinha lá no desenvolvimento do nosso exercício que cada ml reagia com 0,222,22, tá? Então, o que a gente precisa pegar? A gente pega essa massa, então 201,03, e divide por 0,20422. Isso para os três casos. Então, no primeiro caso, o volume total aqui fica 9,84379. Então, a gente pode trabalhar aqui com quatro casas, tá, gente? 8438 seria o volume teórico, tá certo? Primeiro volume teórico. Segundo volume teórico, vai ficar 2,032 dividido por 0,20422. Vai dar 995,005, pode ser 90501 aqui, tá? Seria o volume teórico 2 aqui. O último volume teórico vai ficar 201,52 dividido por 0,20422. Vai dar 9,867789, que pode ser 9,8678, tá? Aproximando aqui o último número para a gente trabalhar com quatro casas. Então aí a gente teria o terceiro volume teórico. Aí o fator de correção, a gente vai pegar esse número, né? 9,8438 divide pelo volume gasto. O volume gasto foi 9,9, conforme está ali, ó. Então, o primeiro fator fica 0,9943, tá? Algumas pessoas responderam 0,99 e não está totalmente correto, tá? A gente tem que trabalhar aqui com quatro casas, no mínimo quatro casas, tá? Isso vai depender da balança que foi utilizada. A balança, no caso, é analítica, aquela balança de quatro casas após a vírgula, né? Então a gente coloca 9943. Se fosse 5 casas, a gente trabalha com as 5 casas da balança. E não com esse aqui, com o volume, tá? Seria mais correto a gente colocar aqui 099, 4 casas seria o ideal aqui para esse resultado. No segundo resultado, então, seguindo a mesma lógica, né? A gente gastou aqui 10,1 e tivemos um volume teórico calculado de 9,9501 dividido por 10,1. Então 9851,59852, tá? Então aqui ficaria 9852, o fator de correção 2. E o fator de correção 3 ficaria 9,8678, que foi o 3 que eu calculei aqui, dividido por 10. Fica 0,98678, que a gente pode arredondar esse último número, fica 0,9868, tá? Esse 7 vira 8, que seria o terceiro fator de correção. Então é assim que calcula, tá certo? Lembrando que 0,20422 é a massa que reage com 1 ml do NaOH1 molar, tá certo? Teoricamente, 1 ml do NaOH1 molar reage com 0,20422. Se a molaridade do NaOH for diferente, a gente tem que fazer uma conta diferente, mas vai ser proporcional esse valor aqui. Vamos supor que seja 0,1 molar, então eu teria mais um zero aqui. Se você fizer a conta, vocês vão chegar aqui, não vai ser 0,20422 e sim 0,0020422, tá? Então vai ser sempre proporcional esse valor aqui às suas contas, né? No caso aí dessa titulação aí envolvendo o bifitalato e o hidróxido de sódio a 1 molar, tá?
Bom, agora eu vou passar para vocês um novo exercício, onde eu vou colocar uma tabela. Vou fazer o mesmo tipo de exercício, só que nós vamos mudar os valores. Foi uma análise que ele fez, uma análise que eu peguei aqui na internet, né? Onde ele fez a padronização do NaOH 1 molar, só que ele fez 2 vezes, tá? E o peso que ele usou foi 4 e não 2. Então é esperado aqui que o volume teórico fique dobrado, tá? Então ele usou, vamos supor que ele usa 4 gramas, o volume teórico vai ser em torno de 20, tá certo? De acordo com o peso que ele obteve aqui nas pesagens, né? A gente calcula o volume teórico em cima do peso, ele varia conforme o peso, tá? E vai ficar em torno de 20 aqui, vocês vão calcular. Então, o volume gasto vai ter lá no experimento que ele fez, né? Que o analista fez. O volume teórico nós vamos calcular e o fator de correção nós vamos calcular, lembrando que a gente tem que calcular em 4 casas, tá? Essa tabelinha, eu vou deixar a tabela vazia para vocês, né? E vocês vão preencher a tabela conforme os dados do vídeo, tá bom? E depois vocês vão calcular o fator. E aí na próxima aula eu digo que se vocês acertaram ou não acertaram, tá bom? Lembrando que os exercícios que eu recebi, as pessoas deixaram com 2 casas o fator. O ideal é colocar 4 casas, tá? Então eu vou passar o vídeo aqui para nós assistirmos. Vou voltar ele. Vamos lá. Só dando uma pausa aqui, ó. Ele fez o seguinte cálculo, tá, gente? Ele pegou a massa, a diferença das pesagens, né, depois da secagem, e ainda multiplicou 0,999, que é a pureza, tá? Que ele não considerou 100%. Então, a massa A fica 3,9626. É essa massa que a gente vai usar para calcular. Mesmo ele fez na massa B, tá? Ele calculou considerando a pureza. Ele descontou aí 0,1%, né? De 3,9539, o valor que ele considerou foi 3,9499, que vai ser o valor da massa da segunda titulação que a gente vai considerar também.
primeira titulação, né, da primeira massa, ele gastou 20,6. É o volume que vocês vão anotar na tabela. O mesmo procedimento, repetindo, né, o procedimento com a massa B para termos um resultado em duplicata. Então ele vai fazer agora a massa B, tá? Ok, temos os resultados, tá? 20,6 e 20,8 ml. É onde a gente vai preencher a nossa tabela, né, com esses resultados do vídeo. Vamos lá. Então, a próxima tarefa que eu vou deixar para vocês, o peso, né, a massa A e a massa B que foi pesada lá, que é em torno de 4 gramas, 3,90 alguma coisa, né, 3,96, o que ele calculou lá. O volume teórico a gente vai calcular em cima dessas massas, né, de acordo com o mesmo cálculo que a gente fez para 1 molar, tá? Considerando lá 1 ml reage com 0,20422, é o mesmo cálculo. O volume gasto é o volume gasto que ele usou lá no experimento dele. E nós vamos calcular o fator de correção, tá certo? E depois nós vamos ver se a gente acertou, né? Se deu certo esses fatores de correção. Lembrando que a gente vai usar 4 casas, tá, gente? Não coloca só 2, não. Coloca 4 casas lá que é a resposta correta para ganhar o 10, tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui hoje. É só isso mesmo, tá? Vai ter aí a tarefa. Eu vou deixar um link da tarefa para vocês fazerem essa nova tarefa, tá bom? Espero que tenha gostado e até mais. Qualquer coisa, dúvida, vocês podem me chamar em qualquer horário da aula. Tchau.